Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha os nossos vídeos. Dá like, muito like, porque like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui é 100% Botafogo. Quer ajudar o canal financeiramente? 2 links estão na descrição, você clica no link, você vai ser direcionado para uma das plataformas de compras e vendas online, você navega por toda a plataforma, você vai fazer a sua compra e o nosso canal vai ter aquela comissão. Entrando por esses links, você já está logado na plataforma e você já está logado na nossa conta. Ah, não gosto, não quero, quero ajudar. Ok, tem o link aqui, a chave Pix, né? Também está na descrição. A chave Pix, você vai lá, faz aqueles procedimentos padrões, né, do seu banco, e aí você faz a sua doação, R$1, R$2, R$3, R$10, R$100. Fica à vontade, tudo vai ser muito bem-vindo e nós vamos reverter esses valores para o canal, para estruturar o nosso canal. Bom, eu falei já para vocês que a partir desse momento, né, que nós vamos entrar, né, no momento político, no momento de eleições, os nossos vídeos vão ficar um pouco prejudicados. Eu não sei se eu vou suspender os vídeos ou se eu vou fazer os vídeos em outro horário. E aí eu dependo de alguns fatores, mas enquanto isso, vamos em frente. Hoje é quarta-feira e hoje nós temos o primeiro jogo da Copa Libertadores, né, das oitavas de final. É o jogo de ida, como se diz lá, né, jogo de ida e jogo de volta. Mas é primeiro jogo e segundo jogo. O primeiro jogo, o mando de campo é do Botafogo. Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos às 21h30. Bom, então nós vamos aqui fazer também aquela famosa escalação do canal, né? Mas antes eu quero falar sobre a questão aí das contratações, né? O Botafogo precisa realmente contratar aí agora um lateral obrigatoriamente, porque com a exclusão do Damian Soares do nosso elenco, nós ficamos apenas com o Matheus Ponte. E aí, caso houvesse necessidade, nós teríamos que improvisar. Provavelmente o Tietê, né? Provavelmente o Tietê seria improvisado naquela função ali. Então fica deficiente. E contratação também de um zagueiro. É necessário contratar mais um zagueiro, porque já deu para ver pelo progresso, né, das partidas, lá do início da chegada do treinador até os dias de hoje, você vê que ele só conta com 3 zagueiros. Na pior das hipóteses, como ele já fez outra vez, é improvisar o Danilo Barbosa como um dos zagueiros. Bom, então precisamos também da contratação de um zagueiro. Eu quero dizer para você o seguinte, eu ia inclusive fazer essa pesquisa, né, ali no canal, para saber o momento em que eu falei isso. Mas eu já falei isso, se não me engano, faltavam ali 3 ou 4 rodadas para terminar o campeonato do ano passado. E eu falava, poxa, está na hora do técnico, que naquela época ainda era o Thiago Nunes, dar rodagem para o Damian Soares, para o Matheus Ponte. Você deve lembrar que naquele momento o nosso lateral era o Di Plácido. E aí eu falava, cara, já estamos lá, o time já animicamente está entregue. Então eu faria o seguinte, eu daria maiores oportunidades. Eu lembro que eu falava isso e inclusive no início desse ano eu falava isso. E há poucos tempos, né, quando se abriu a janela, eu falava, poxa, o técnico deveria dar mais rodagem ao Matheus Ponte, ao Carlos Alberto. Na época o Carlos Alberto não tinha ido nem para o Molenbeek ainda, ao Carlos Alberto, ao Diego Hernandes e ao Segovinha, já para dar rodagem, porque o que falta aos jogadores do Botafogo
é ritmo, é sequência de jogo. E isso acontece com o Matheus Ponte. Eu quero lembrar você o seguinte, há pouco tempo, está até em fase de andamento, está em andamento, né? O nosso rival está vendendo um lateral muito pior do que o Matheus Ponte. O Matheus Ponte é realmente melhor, eu tenho certeza absoluta disso, é melhor e está vendendo ali por 20 milhões de dólares ou 20 milhões de euros. Cara, é absurdo. E nós temos um lateral que é da seleção de base do Uruguai, foi o melhor lateral do Mundial do ano passado, do Mundial Sub-20, e nós não temos um lateral, por incrível que pareça. Por quê? Porque ele não tem sequência. Porque dando sequência ao Matheus Ponte, ele vai começar a ter melhoras no sistema defensivo e mais eficiência no sistema ofensivo. Não sei se você reparou, eu fiz esse comentário no meu pós-jogo do Botafogo e esse que nós perdemos agora, Botafogo e o... agora me esqueci, mas tudo bem. O último jogo do Botafogo, Botafogo e Juventude. Eu falei, vocês repararam quantas vezes o Matheus Ponte, ele chegou na linha de fundo, quantas vezes ele por dentro, ele pisou na área do adversário, concluiu em gol. Vocês observaram isso? Quantas vezes ele fez essa ação? E vou dizer, o Matheus Ponte não teve culpa nos gols. Houve ali um bloqueio, né, do nosso sistema defensivo, mas culpa, você não pode dizer que o Matheus Ponte teve culpa nos gols que o Botafogo levou. Então, dando sequência ao Matheus Ponte, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser um excelente lateral. Bom, esse é o ponto. Bom, agora vamos lá. Botafogo e Palmeiras, primeiro jogo da Libertadores, né? Oitavas de final, jogo de ida, jogo de volta, primeiro jogo, segundo jogo, 180 minutos, mas aí acréscimos, você bota aí 7, 14, 180, 194. No outro jogo você bota mais 14, dá 194, 208 minutos, eu vou colocar assim, um jogo de 208 minutos, com acréscimos, né? Então, o Botafogo precisa fazer o resultado, né? Precisa jogar para fazer o resultado. Eu vou falar para você mais uma vez, torcedor botafoguense. Eu não ligo muito para o resultado. Claro que eu quero sempre ganhar. Mas o time, eu falei para você, o time ainda está em preparação. Eu fiz aqui uma relação de 17 jogadores que o Botafogo ainda precisa dispensar esses jogadores para poder contratar jogadores com uma média maior. Aqui, ó, eu vou dizer aqui alguns nomes aqui, mas são 17 que eu lembrei, né? Fora os que eu não tenho ainda aqui um total. Ó, Gatito vai terminar o contrato dele, então vai embora. Alter, Segovia, Pablo, Felipe Sampaio, Jefferson Maciel, Hugo, Marçal, Damian, Rafael, PK, Tietê, Romero, Eduardo, Sauer, Matheus Nascimento e Carlos Alberto. Esses são os que eu lembro, né? Aí você vai dizer alguns nomes aqui, cara. Alguns nomes, por exemplo, Eduardo, além de estar contundido, o contrato dele termina em dezembro. Então você, provavelmente, esse próprio jogador vai buscar outro espaço. PK, cara, é um cara que precisa ser emprestado ou negociado para ter rodagem. Sem ritmo, o PK nunca vai jogar bem. Nunca vai jogar. Aí você tem lá, Marçal, termina também o contrato dele no final do ano, né? Tietê, cara, a questão do Tietê não é ter o Tietê, não é o Tietê, é que o nível começa a ficar lá em cima e o outro muito lá embaixo. E o Tietê é esse, ele não tem passar. Você tem que contratar jogador tipo assim, o Richard Rios, que é um volante, está ali, mas ele frequenta lá a seleção do país dele. Entendeu? Então você tem que ter esse tipo de jogador de nível de seleção, para você ter aí um elenco capaz, e essa é a minha teoria,
Quando você tem um elenco, hoje o Botafogo não tem um elenco ainda superior aos demais times, né? Lógico, quando eu falo os demais times, os principais, né? Os outros têm, mas você vê que contra o Juventude, ainda com o elenco, os nossos reservas, eles não foram capazes de traduzir a superioridade em resultado. E eu tenho essa filosofia, cara. Quando você tem um elenco lá em cima, o seu elenco lá em cima é obrigado a traduzir em resultado a superioridade. Então, entra reserva ou sai reserva, não importa, tem que traduzir em resultado. Você vê que muitos times vão lá e vencem os adversários com o time reserva, né? Você vê o Palmeiras entrou com o Flamengo com o time praticamente reserva. Então, é mais ou menos por aí. É isso que eu estou falando. Bom, então o Botafogo ainda não tem. Então, cara, o Botafogo tem que jogar pra frente, cara. Jogar, porque infelizmente é o nosso jogo do ano, vamos dizer assim. O nosso jogo do ano. Bom, então, dentro desse aspecto, eu fiz aqui duas escalações. Porque ontem, vendo um dos programas dessa rede da mídia tradicional, alguém sugeriu que houvesse um espelhamento, né? Um espelhamento da escalação do Palmeiras, para poder não perder a superioridade numérica, né? A superioridade numérica. Então, se você espelha três zagueiros, quem vai ganhar nesse duelo aí? Os três melhores zagueiros, os que tiverem as três melhores atuações, correto? O meio-campo com 4 ou com a linha de 5. Se você botar 5 ali, o meio-campo que desempenhar melhor é o que vai vencer, porque tá igual. E aí, 2 ou 3 atacantes? Pode ser. Então eu fiz duas escalações. A primeira escalação, a natural, tá? Lembrando, é a minha escalação, não é a escalação provável, não tem provável escalação, tem nada disso. É a escalação que eu gostaria que entrasse em campo, que eu gostaria, do canal, a escalação do canal. Porque eu falo para você, todo mundo que inventa uma escalação provável nunca acerta nada. Nunca acerta nada porque o técnico tem informações que nós não temos. Então você vai ver o seguinte: John, Matheus Ponte, Basto, Barbosa e Cuiabano, 4-3-3 ou 4-2-4 ou 4-4-2, como você queira entender. 4, então, John, Matheus Ponte, Basto, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e Thiago Almada, Luiz Henrique, Tiquinho e Savarino. Esse é o primeiro jogo. O time fica um pouco mais debilitado na questão de marcação. Mas aí, cara, jogador tem que saber fazer o vai e vem, o ida e volta, a recomposição, tem que fazer cercar, ocupar espaço. Eles vão lá fazer a tática, né? Cumprir a determinação tática do Arthur Jorge. A outra escalação seria com 3 zagueiros, porque me parece que atualmente o Palmeiras tem jogado com 3 zagueiros. Então, um espelhamento de 3 zagueiros. Seria John, Bastos, Barbosa, Marçal, Danilo Barbosa ou o próprio Pablo, qualquer um desses vai servir. Na linha de meio campo, Matheus Ponte, Gregory, Marlon Freitas e o Thiago Almada, e no ataque e Cuiabano, Thiago Almada e Cuiabano, né, uma linha de 5, e no ataque Luiz Henrique e Tiquinho. Ficaria de fora aí no caso o Savarino. Então, esses dois modelos poderiam ser utilizados na escalação de hoje. Lembrando, esse é o time que eu gostaria que entrasse em campo, ok? Então, é a escalação do canal. Então, dentro disso aí que está o nosso pré-jogo. Dei 2 modelos de escalação, expliquei que eu gostaria muito que o Botafogo fizesse o resultado, é muito importante fazer o resultado, mas fiz aqui uma
uma contabilidade rápida de que o jogo é mais ou menos 204, 205 minutos, porque 98 são 180 minutos, mais os acréscimos, você bota aí que cada jogo tenha 10 minutos de acréscimo, você bota 20, então tem aí 100, 200 minutos, mas você bota aí que os acréscimos são sempre um pouco mais, um pouco menos, você bota aí um jogo de 204 a 208 minutos. Então, é isso aí. Esse é o nosso vídeo pré-jogo. Botafogo e Palmeiras, primeira partida da oitava de final da Libertadores. Então é isso aí. Um grande abraço. Meu nome é Celcinho. O nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Like é a linguagem do YouTube. Links na descrição, chave Pix também na